Vamos lá, Diego. Vamos lá, gente. Esse mundo digital agora, né? A gente tem que se reinventar todos os dias, né? Então, assim, se por acaso minha conexão ficar ruim, vocês me avisam, tá? Se minha voz também estiver cortando aí, por favor, dá um alô, né? Que aí acontece, viu? Acontece. Então, que daí eu retorno, né? Mas é o seguinte, meu nome é Diego da Costa Tessari, tenho 1,74 m, baixinho, gordinho, eu pesava 180 quilos, hoje eu tô com 108, cheguei a pesar 180, hoje eu tô com 108, não fiz redução do estômago, né? Sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, né? Eu gosto de estar em contato com pessoas, gosto de me relacionar com pessoas, gosto de entender as pessoas ou buscar entender, né? A gente não consegue entender o ser humano, né, gente? A gente é muito complexo, né? A gente é uma caixinha muito complexa, né? Então, mas a gente sempre procura entender um pouco do ser humano e, ao mesmo tempo, eu tenho algumas formações. Eu sou formado em Ciências da Computação, né? Aí vocês vão perguntar, nossa, mas o que esse cara está falando de RH, né? Quando eu me formei em Ciências da Computação, eu comecei a trabalhar na Faber-Castell, na área de treinamento e desenvolvimento. Olha, vamos prestando atenção nisso. Na área de treinamento e desenvolvimento para ensinar os profissionais da fábrica, né? No caso da Faber-Castell na época, a mexer em computador. Tá? Então, a mexer em Excel, a mexer em Word, a mexer em PowerPoint. Bom, enfim. E aí foi. E aí minha carreira começou a crescer, eu comecei a gostar de treinamento e desenvolvimento. Só que antes disso, eu fui professor do Senac Jaú. Então, no Senac em Jaú, eu dava aula de lógica de programação. Então, eu fazia os algoritmos de programação, ensinava isso, fazia página de web, consultas SQL, essa loucura, né? Essa loucura do mundo de TI. E aí eu vim para Faber-Castell, então eu já contei um pouco dessa trajetória. Bom, e comecei a gostar da área de treinamento e desenvolvimento. Quando eu comecei a gostar da área de treinamento e desenvolvimento, eu falei, eu acho que minha carreira, acho que estou definindo minha carreira agora. Minha carreira vai ser na área de pessoas, vai ser na área de gestão de pessoas, vai ser na área de recursos humanos. Bom, estando na Faber-Castell, eu comecei a me desenvolver na parte de recursos humanos. Né? Então, lá eu passei pela área de treinamento e desenvolvimento, pela área de comunicação interna, pela folha de pagamento. E aí eu fui para a área de TI, voltada para a área de recursos humanos. Aí eu voltei para a folha de pagamento. E aí o meu ciclo na Faber-Castell acabou. Né? Mas por que acabou? Eu mudei, né? Saí fora do país em 2006. E aí eu retornei como gestor no Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafre, em que eu fui coordenador da área de treinamento e desenvolvimento do call center. Né? Então, eu era coordenador responsável por toda a formação dos consultores, né? Dos atendentes do call center, tanto de São Carlos, de Franca e de São Paulo. Né? Então, ficava sobre a minha gestão o Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafre, que hoje é só a Mafre, né? O grupo foi dissolvido. Bom, mudei para a Espanha novamente, fui estudar, fiz alguns cursos e nesses cursos que eu fiz eu retornei e entrei na Casale dia 6 de agosto de 2008. Né? E estou aqui, então eu completei 3 anos agora, agosto passado. Estou muito feliz na posição que eu estou, né? Que eu estou como gerente de pessoas e cultura. Fui promovido, acredito que em abril, se eu não me engano, fui promovido em abril a gerente de pessoas e cultura e estou com o desafio aqui, né, de manter o clima, a cultura, né? A cultura, na verdade, a gente vai falar um pouco agora sobre ela e estamos todos em uma fase de transformação cultural. Então, essa é um pouco da minha trajetória profissional. Então, eu tenho uma primeira formação em Ciências da Computação, uma segunda em Administração com foco em Recursos Humanos. Aí eu sou pós-graduado pela Delena Formação, que é da Espanha, né? Que eu fiz toda a parte de gestão de pessoas lá. Estou fazendo um Master, né? O Master Degree
né, que é referente ao mestrado. Depois eu tenho que pedir a equivalência no Brasil, né, pela Espanha também, em gestão de recursos humanos. Né, estou terminando já, né, eu espero terminar esse ano. Sou Master Coach, sou Life Coach, formado pela Sociedade Latino-Americana de Coach. Fui professor dos cursos de extensão de Leader Coach da Unicep. A Ana está aí, a Ana me convidou e eu aceitei. E também de comunicação interna, eu dei o curso de extensão na própria Unicep. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu estou estudando bastante, né? Porque é o que eu vou falar agora para vocês. Isso aqui é uma coisa que ela não para, né? Ela é cíclica, né? Cultura organizacional é cíclica, cultura é cíclico, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês, né? Então, o que eu trouxe aqui sobre a questão de cultura e qual que são, né, os enlaces que ela tem no meio das organizações, tá? Só que, Ana, eu não sei como que funciona, eu não sei se você está aí também. Tem algumas coisas que vão ter algumas interações de perguntas e respostas, né? Então, eu não sei Eu se... estou. Legal. Você acha que tem como... A gente faz pelo chat nesse momento que for ter essas interações? Sim. Pelo chat é melhor. Maravilha, então. Então tá ok. Então a gente faz pelo chat. Então vamos lá. Deixa eu só ampliar minha tela, porque senão eu não enxergo. Bom, o tema então que nós trouxemos hoje para a gente debater foi cultura organizacional, adaptando-se às configurações do mercado. Bom, vamos lá. Então, ultimamente, gente, se pararmos para prestar atenção, né, depois, principalmente a partir do início da pandemia, né, eu não queria ficar falando pandemia, mas não tem como não falar. Nós não tínhamos vivido esse momento em que nós tivemos um marco, né? Então, assim, nós tivemos um marco que foi no dia 26 de fevereiro, né, de 2020, e que esse marco, né, depois ele partiu para março, né, que é onde começaram a aparecer os primeiros infectados, vamos falar do Brasil, né, para a gente não se referir a mundo, né, vamos reduzir um pouco o nosso espaço, tiveram que ter muitas mudanças, né, e só nesse momento de mudança e que as empresas começaram a falar, a nossa cultura, né, alguma coisa está acontecendo com a nossa cultura, né? Que no momento de crise, que é onde que a gente começa a ver como que as pessoas se relacionam, como que as pessoas estão, se as pessoas estão favoráveis àquilo, se as pessoas não estão favoráveis àquilo, né? Quais são as ações, né? Dependendo de uma ação, tem uma reação, né? Então, como que tudo isso se movimentou. Então, a cultura organizacional, né? As empresas buscam definir ou refinar o seu DNA. Né? Então, o DNA aqui, né, nada mais é da nossa essência. Né? Então, segundo a Deloitte, né, do estudo que elas fizeram aí em 2019, 9 em cada 10 executivos afirmaram, né, que essa temática é uma pauta essencial prioritária. Ou seja, antes mesmo da pandemia, falar de cultura organizacional já era um dos temas mais importantes. Por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos, né? Como diz as pessoas, né? Corre sangue quente nas veias, né? Então e a cultura ela é formada por isso, né? Então por todo esse envolvimento, né? Então há anos, né? Nós vemos essa pauta ganhar mais e mais adeptos em congresso, livro, em palestras, né? O que eu estou fazendo aqui hoje, né? E ela vem cada vez mais ganhando um pouco mais de espaço. Então, esse caminho ele é um pouco difuso. Né? Temos um vasto caminho a percorrer isso. Por quê? Porque qualquer movimento, qualquer interferência em uma cultura organizacional, ela tem que trazer resultados para o negócio. Ela é praticamente que binária, não existe o meio termo. Ou ela vai trazer um bom resultado, ou ela não vai trazer absolutamente nada, e pode até acabar prejudicando. Então, tudo quando a gente fala de cultura, ela tem que ser muito estruturada, ela não pode ser realizada, ou adaptada, ou transformada, ou analisada, ou consultada, sem embasamentos. Ou seja, a gente não pode sair fazendo. Tá? A gente simplesmente não pode sair fazendo. E é um processo
tá? Ele não é uma mudança repentina. Ele é um processo, ou seja, é por ciclos e leva-se tempo, e muito tempo. Tá? Então, como dizia o Peter Drucker, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Tinha animações, tá, gente? Tinha colocado algumas animações, mas não rolou. Então, mas o que essa frase quer dizer? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, para praticarmos, pense na sua vida. Vamos lá. Vocês aí que estão me ouvindo agora. Pense na vida de vocês. Quais são os comportamentos automáticos que vocês possuem? Então, se vocês fecharem o olho aí, começa a pensar vocês na casa de vocês. Então, quais são os comportamentos automáticos que vocês possuem? Por exemplo, tem gente que acorda, tem mania de se espreguiçar todos os dias. Tem gente que acorda, tem o hábito de ir tomar o café da manhã, deseja bom dia para todo mundo. Então, como que você se veste? Né? Como que você escova os dentes? Como que você fala ao telefone? Então, se vocês pararam para pensar nisso, tá? Isso é uma cultura. Por que que isso é uma cultura? Porque existem vários comportamentos em um único ambiente em que ele pode ou não ter relacionamentos com outras pessoas, tá? Ou diretamente apenas com você. Isso é cultura. É como as pessoas vivem, como elas se relacionam num determinado ambiente. E só que tem um fator, né? A cultura ela é uma forma invisível que molda a nossa forma de pensar e agir, que é perpetuada ao longo das gerações. Ou seja, né, a cultura, né, quando a gente fala em cultura, nós estamos exatamente falando de algo que a gente não pega, então nós estamos falando de algo totalmente abstrato, só que ao mesmo tempo a gente consegue tangibilizar ele em competências, em ações e em resultados. Né? E isso perpetua por vários tempos. Né? Então, isso é cultura. Então, por isso que o Peter Drucker traz, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Porque se eu não tiver uma cultura se eu não tiver uma estratégia muito alinhada com a minha cultura vai totalmente abocanhar a minha estratégia. Ok? Bom, em nossas organizações somos o tempo todo, assim, nas empresas, né, nós somos o tempo todo bombardeados, né, por elementos culturais, símbolos, políticas, práticas e discursos. Né? Então, tudo que vemos, então, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, né, tudo que a gente sente, né, o perfil das pessoas que trabalham em determinadas organizações, né, a forma como os clientes, os parceiros, os fornecedores, como que a sociedade vê a gente. Né? Então, tudo isso são fatores, são parte da nossa cultura organizacional. Ou seja, a partir do momento que um certo grupo se remete a qualquer empresa, né, ou a universidade, ou a forma onde vocês estão com certas referências, né, carregadas de certas referências, isso é a observação da cultura daquele público. Tá? Então, não há como fugir da cultura de nossas empresas. Ela é onipresente, ou seja, a cultura está em todo lugar dentro de uma empresa. Quando a gente fala em cultura, né, muita gente fala assim, hoje, né, hoje em dia principalmente, né, acho que quem está participando bastante de muitas palestras e eventos online, né, que nós tivemos essa felicidade, né, de ter muitos eventos online, está se deparando exatamente com isso. Né? Muitas pessoas falam, nós vamos fazer uma transformação, nós vamos criar uma cultura, né? Por exemplo, uma empresa que tem 27 anos, 25 anos, alguém falar que vai criar cultura, está errado. Ele não vai criar uma cultura. O máximo que ele pode fazer é conhecer qual é aquela cultura e transformar ela a partir de algo. Né? Mas esse algo já é uma cultura existente. Porque a cultura ela já é estabelecida a partir da cabeça dos donos, né, daquela empresa, dos acionistas, dos donos de quem fundou aquela empresa. Porque se ele fundou, né, se ele criou uma empresa, ele criou com propósito.
né? Então, se vocês já viram aquela palestrinha do Simon Sinek, né? Vocês vão entender que quando a gente pensa no propósito, né, do dentro para fora, né, então quando alguém cria uma empresa, ela cria para ser referência em alguma coisa. Eu não crio para fabricar e nem para... Eu não crio máquinas para alguma coisa, para alimentação, para alguma coisa desse tipo. Eu crio um porquê, né? E esse porquê é o cerne, né? É a essência do todo. Isso dá para a gente também fazer na vida da gente, viu, pessoal? Por que que eu existo? Né? Por que que eu estou aqui? Né? Qual que é o meu propósito de vida? Né? Então, também dá para a gente pensar isso. E uma empresa também tem isso. Né? Então, a partir do momento que ela é pensada, que ela é definida, vou montar uma empresa para... vamos pensar numa escola, né? Para levar conhecimento a pessoas que mais necessitam. Isso é um propósito. Né? Então, é levar um conhecimento para pessoas que mais precisam. Né? O que é matemática, química, física e assim vai. O para quê, né? Para que as pessoas estejam, que gerem emprego, que movimente a economia e tudo mais. Então, o Simon Sinek traz muito bem isso. Eu não trouxe referências dele aqui, mas é legal vocês assistirem o vídeo dele. É curto, e ele dá uma aula sobre propósito. Diego, coloca o nome dele aqui no chat, por favor. Tá bom, Ana, coloco. Meu Deus, e onde que tá o chat aqui, gente, dessa tela? Isso aqui é novo para mim, hein? Tem aqui, ó, no canto esquerdo. Será que saiu? Isso, pronto, saiu. Beleza. Obrigada. Nada. Né? Então, ele traz essa questão do propósito muito forte. Então, a cultura, gente, nada mais é da essência. E a essência vem desde quando fundou. Então, hoje em dia, quando a gente ouve falar aquela empresa está passando por uma mudança cultural, vamos entender mudança como transformação, porque a cultura já existia. Né? Então, nós estamos transformando ela para algo novo. Né? Então, a gente sai do modelo menos ágil para o modelo mais ágil. Aí nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe lá pela frente. Bom, cultura e estratégia. Quem conseguiria me dizer aí qual é a diferença? Pode ser no chat, tá? Agora deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Qual é a diferença de cultura e estratégia? Tem uns alunos que gostam de participar bem. Vamos ver. Vamos aguardar aí. Vários usuários. Você conseguiu visualizar o chat, né, Diego? Consegui. Ok. Quero ver os meus também. Cláudia. Se alguém quiser, pode abrir o microfone. Não, me pergunta, a gente vai deixar para depois, né? Isso, Ana, pode ser. Pode ser um bate-papo depois do final. Gente, a estratégia, ela é simples, né? Ela é ordenada, ela é objetiva, ela significa uma ação, né? Então, eu tenho uma estratégia para alcançar resultado X. Então, eu tenho uma forma ordenada, com regras, com objetivos lógicos para que eu alcance aquilo. Enquanto a cultura é um meio, né? É o ambiente, né? É o bom dia, é o boa tarde do meu gestor, é o tchau, é o café da manhã como ele é servido, é o almoço como ele é posto, são as regras da empresa. E tem um fator muito importante aqui quando a gente fala em cultura, né? Que é diferente da estratégia também. Qual é a condução, né? Qual é a conduta, qual é a ética que eles têm, né? Porque uma cultura, né, para a gente conviver em sociedade, a gente precisa de regras, né? E essas regras, elas têm tanto a parte de conduta dele e também tem a parte de ética. Então, vamos lá. Então, estratégia, ela é uma forma ordenada. E a cultura, né, é o meio. Então, deixa eu ampliar minha tela aqui de novo, senão eu não enxergo. Então, vamos lá.
Estratégia é a forma simplificada e objetiva, né, das ações. Então, muitas vezes desejamos algo até saber como fazer, mas por algum motivo não realizamos o plano de ação e não alcançamos esse objetivo. Quantas vezes aqui vocês querem, nós, né, queremos algumas coisas, desejamos, né, a gente sabe como fazer aquilo, a gente quer, a gente sabe como fazer, mas existe algo maior que a gente e que a gente não consegue fazer nada daquilo, a gente não consegue realizar um plano de ação para aquilo, a gente não consegue alcançar o objetivo. Né? Então, quantas vezes isso acontece? Alguém aqui já viveu isso? Tem, né? Tem sabe fazer, tá? Sabe fazer. Só que tá faltando, né? Quer fazer, então deseja algo, sabe fazer e por algum motivo não consegue fazer. Só a Jéssica, pô, todo mundo consegue alcançar os objetivos aí, então todo mundo é 10, hein, Ana? Se tiver bastante aluno aí, todo mundo só tira nota 10, hein? Pois é, mas eu fiquei feliz com as minhas alunas respondendo a diferença entre estratégia e cultura. Estamos com 84 participantes nesse momento. Olha que maravilha. Muito bom. Muito bom, Ana. Então é o seguinte... Às vezes a gente traça objetivos tão grandes e sonhos tão grandes que fica lá alguma coisa para trás, né? Então é preciso, é isso que você quis dizer, nem sempre a gente consegue alcançar. Isso, mas mesmo, Ana, olha que legal que você trouxe, mas assim, mesmo ele sendo... Você sabe que você consegue alcançar ele, você sabe que você consegue fazer, e você tem pleno conhecimento do que você tem que fazer. Só que muitas vezes você não faz. E aí, não é por falta de inteligência, não é por falta de conhecimento, é porque tem algo maior que não te impulsiona a fazer. É aquele algo que te bloqueia. Ou seja, quando a gente fala em cultura, é quando você não tem aquela empolgação, aquela energia, né? Aquela vontade que vem de dentro, que você vai lá, põe a mão na massa e faz. A motivação? A motivação, exatamente. Desculpa. Não, mas você está certa, tá? É a motivação. Então, assim, vamos juntar isso não só como uma motivação, porque a motivação ela é intrínseca, né? Ela tem starts externos, ela tem que ser incentivada. Gente, motivação, não adianta as pessoas falando, e aqui, na empresa que vocês trabalham, ou na casa que vocês, falam assim, e aqui ninguém me motiva. Olha, o que as pessoas têm que entender é que não tem um teatro e nenhum circo para ficar motivando ninguém. Tá? A motivação ela é intrínseca. Eu tenho que estar bem, o ambiente tem que me fazer bem e eu tenho que ter inputs que me façam motivar. Tá? Que é o mote, o motivação, né? Vem do latim de mote e de ação. Né? Então, assim, eu tenho os dois. Né? Tem um motivo para agir. Né? Então, isso que significa motivação. Então, por melhor que seja a estratégia, se não conseguirmos ajustar ou ter uma cultura que nos leve até ela, de nada valerão os planos e a visão. Esse é o poder da cultura. Então, assim, quando a gente fala em cultura, e principalmente em cultura organizacional, não adianta nada a gente ter aquilo que a gente já falou, de ter uma estratégia magnífica. Se a cultura não impulsiona essa estratégia, não adianta, eu posso ter o melhor consultor, eu posso ter as melhores apostilas, eu posso ter os melhores orientadores técnicos, que não vai andar, porque a cultura bloqueia isso. Né? Então, aqui a gente traz isso. Né? Então, assim, todas as organizações dependem da cultura para uma excelente execução da estratégia, além de toda a manutenção e implantação da governança, que requer muitas adaptações culturais. Isso é complexo, pois envolve mudança de hábitos e comportamentos. Ou seja, olha, aqui a gente começou a ampliar um pouco mais o negócio. Não é só mais aquele ar que eu respiro, não é mais só como as pessoas se relacionam, não é mais como é aquele ambiente. É também a mudança de hábito. Por quê? Porque aqui eu trouxe duas palavrinhas, né? Uma, na verdade, né? Que é a parte de governança corporativa, que é o quê? Que é todo esse emaranhado, né, esse agrupamento de regras, né, que faz com que a gente tenha regras, mas que a gente tenha livre ação dentro das regras. Tá?
Olha que difícil, né? Essa frase é bem complexa, mas eu tenho que ter regras para eu ter uma livre ação dentro das regras. Ou seja, se eu só posso andar 50 quilômetros por hora, né, até 50 quilômetros por hora, então eu tenho livre ação de andar de 10 até 49,9. Tá? A forma com que eu vou andar aqui, isso não está dizendo, é só até 50. Então, a parte de governança, né, toda aquela parte burocrática de governança, ela tem que também estar bem estabelecida, né? As regras têm que ser muito bem estabelecidas, assim como tudo aquilo que eu faço para a sociedade, né, aquilo que eu quero entregar para a sociedade, né, isso requer muitas mudanças de hábitos. E hábito a gente não muda do dia para a noite. Hábito, eu mudo ele todos os dias. Então, para eu mudar um hábito, eu tenho que me programar para fazer isso constantemente, até que eu consiga transformar esse hábito em uma mudança de crença daquilo que eu acredito, né, aquilo que eu carrego como história, para aí depois eu falar, pô, agora eu mudei. E isso passa a ser automático novamente. Tá? Então, a gente vive em plena mudança. Então, por que se fala tanto em cultura, né? Acho que de todas as palavras que eu falei aqui, eu só fiquei falando cultura, 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 cultura. Mas por que a gente fala tanto em cultura? E por que ela é importante? Porque ela tem um foco quando se trata de melhorar performance. Então, se eu quero melhorar performance, eu tenho que falar de cultura. Se eu quero melhorar o meu desempenho, meus resultados, eu tenho que falar de cultura. Eu tenho que ter um aumento da diversidade cultural. Ou seja, não estou falando de gênero, gente. Não estou falando de gênero, estou falando de culturas. Né? Eu tenho que ter a pessoa que tem o nível de escolaridade A, a pessoa que tem o nível de escolaridade B, eles têm que se relacionar da melhor forma possível. Né? Eu tenho que ter pessoas de outros países. Por quê? Porque isso aumenta a minha diversidade cultural. Eu tenho que saber lidar mais com fatores intangíveis, ou seja, a gente tem que sair um pouco daquilo de número e começar a olhar para o ambiente como sendo uma ferramenta de trabalho também. Então, quando vocês estão aí na prova de vocês, aquela prova difícil que a Ana faz, sabe, gente? Vocês têm que olhar para o todo. Né? Então, assim, olhem para o todo que ela construiu com vocês, que vocês vão tirar da cabeça que a prova dela é difícil. Né? Se vocês começarem a olhar todo, assim, para tudo que ela faz, né? Desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai ministrar a aula para vocês, o tempo que ela despende pensando nos alunos dela, isso é um fator intangível. Porque o que motiva ela a fazer isso para uma sala, né, de aula ou para os alunos dela, o que é que motiva? Eu sei que ela quer ver vocês lá como diretores de empresas, enfim, e tudo mais, mas o que naquele momento está fazendo com que ela tenha essa motivação, essa inspiração, essa energia, essa vontade. Né? Então, outro fator por que é importante a cultura? Entender a necessidade das pessoas em relação aos seus valores, crenças e comportamentos. Então, tudo isso tem que casar. Tá? Tudo isso tem que casar. Então, assim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como valor e os meus comportamentos tem que estar ligado à cultura da empresa. Tá? E isso tem que ser muito, muito certo, né? Então, por exemplo, se eu não gosto de arma de fogo, por exemplo, como que eu vou trabalhar numa empresa que fabrica arma? Por mais alto que seja o salário, o monetário mesmo, né, que me paguem para trabalhar lá, como que eu vou trabalhar numa indústria de armas se eu não gosto de armas? Então isso vai totalmente fora dos meus valores, vai totalmente fora daquilo que eu acredito, né? E meu comportamento não vai condizer com aquilo. Eu posso até entrar, mas vocês acham que eu fico lá ou não? O que vocês acham, gente? Respondem aí para mim, senão eu vou ficar falando aqui. Não fica. Boa, Jéssica. Boa, Gabriela. Estou gostando de ver aqui. Eita, João Vitor. Não ficaria. O Fabiano colocou depende.
Aí eu vou querer entender se depende do Fabiano. Ana, marca aí para mim que depois eu quero entender. Já coloquei, tá? Situação financeira. Fabiano, só que assim, a situação financeira ela é momentânea. Porque se você consegue se recolocar numa indústria de fábrica de armas, será que você não conseguiria em uma outra fábrica de alimento? Por exemplo. Cabe a reflexão. Tá? Então, fortalece a governança corporativa, o compliance, a ética e a conduta. Então, quando a gente tem uma cultura muito bem estabelecida, muito bem desenvolvida, a gente tem todos esses fatores que agregam para uma empresa, né, para uma sociedade, enfim, para uma instituição. Então, hoje a gente vive, né, como diz o Zygmunt Bauman, né, vivemos uma modernidade líquida, ou seja, um desejo constante de consumo de novas experiências e sensações para gerar satisfação traduzido em soluções, produtos e serviços desenvolvidos pelas organizações. Ou seja, a gente vive, né, nesse meio do consumo de novas experiências e de novas sensações, né? Quem aqui não quer ir, eu falo, né, geralmente assim, quem aqui não quer ir para um parque de diversão? Hoje em dia acho que está todo mundo querendo sair de casa e ir para um parque de diversão, né, gente? Subir naquela montanha-russa, existem pessoas que têm medo, né? Mas o medo já é um experimento de sensação, né? Mas quem não gostaria de ir, de estar em uma montanha-russa, experimentar aquelas sensações, aquelas formas diferentes de satisfação e de tudo mais? Então é isso, né? A gente vive hoje uma modernidade líquida. Bom, culturas fortes de sucesso são únicas, adaptáveis e criadoras de fãs da marca. Ou seja, quais empresas hoje em dia, vai parecer até meio bobeira isso que eu estou falando, né, gente? Porque todo mundo fala isso. Quais são as empresas hoje que você fala, nossa, aquela empresa tem a cultura muito forte? Né? Todo mundo fala, até parece que você trabalha na empresa tal, porque você vai de bermuda, camiseta. Deixa eu ver o chat se alguém está respondendo. Podem responder, tá, gente? Né? Se vocês vão lá de camiseta, de bermuda, tem campo de golfe na empresa, tem salas de cinema, tem dia que você pode ir na empresa, dia que você não pode ir na empresa, que você fica mais solto, tem puff para todo lado, ela tem algumas cores, então assim, essas empresas, elas criam fãs. A Amazon, boa Kelvin, a Amazon, a Google, a Netflix, a Nubank e assim vai. Né? Então, são empresas que já criaram culturas fortes de sucesso e são únicas. Quando eu falo são únicas, né, vocês vão entender um pouquinho mais ali à frente o porquê que eu falo esse únicas. Tá? E são criadoras de fãs de marca. Ou seja, quem aqui não gosta do Netflix? Quem aqui não assistiu La Casa de Papel na semana passada? Boa parte assistiu e foi pelo Netflix. Né? Então, a cultura é isso. Você nem percebeu no automático onde que você foi assistir aquela série, aquele filme, aquelas coisas. Enfim, na marca Netflix. Não estou aqui para fazer propaganda, tá, gente? Mas é na marca Netflix. E agora, abriu. Achei que não fosse abrir já, hein, Ana? Não. Então, sendo assim, a cultura tem influência direta na performance. Por quê? Lembra que eu disse no slide anterior que culturas fortes de sucesso são únicas? Justamente por isso. Porque ela é difícil de copiar, pois é invisível e para absorver é preciso uma imersão. Ou seja, para você copiar a cultura da Google e trazer para uma empresa que você tem, ou para a empresa que você trabalha, gente, o trabalho vai ser árduo, porque como que você vai viver o invisível? Perdão, como que você vai copiar o invisível? Não existe como você copiar o invisível, você tem que viver. Então a cultura é o estar, não é o achar, é o estar. Então você tem que estar na Google, tem que estar na Nubank, tem que estar na Netflix, para saber como aquela cultura e sentir como aquela cultura se movimenta. Aí sim, talvez você consiga
copiar parte dela. Então, organizações com cultura saudável estão sempre em processo de adaptação, o que dificulta acompanhar o processo com que pensam e fazem. Ou seja, se ela tem uma cultura muito bem estabelecida, né? Se a digital, né? Até coloquei a imagem da digital, né? Aí para vocês. Se ela é muito bem estabelecida, ela está em plena mudança e essa mudança tem conexões e são rápidas, né? Então é muito difícil alguém fazer cópia de culturas de outras empresas. Então, por isso é preciso entender, junto à liderança, qual a cultura certa, qual garantirá a perenidade e identidade do negócio. Então, ou seja, quando a gente diz que por isso é preciso entender, junto à liderança, são os líderes de uma organização que levam a cultura da empresa para os demais colaboradores. Tá? Então, num board, né, de gestão, de direção, de acionistas, de conselho, eles são os responsáveis por fazer toda a disseminação dessa cultura. Por que eu falo isso? Porque uma empresa que possui gestores que não acreditam na cultura, na empresa, no modo, no propósito daquela empresa, o que vai levar para a equipe, gente? Não vai levar nada. Vai levar a visão dele. Né? E a visão dele pode estar tão distorcida que o que ele vai fazer com aquela empresa e com aquela equipe é afundar, é lançar uma âncora, é levar todo mundo para o fundo. Né? Então, os gestores, sim, eles são responsáveis. Né? Quem hoje ocupa papel de gestor, se tiver algum gestor aqui, né? Os gestores, os professores são líderes, tá, gente? Então, se eles não acreditarem onde eles estão e o porquê eles estão ali, eles não conseguem levar para aquelas pessoas a essência, tá? A cultura daquele local. Então, por isso eu preciso entender, junto à liderança, qual a cultura certa, qual garantirá a perenidade e identidade do negócio. Aí foi. E aí eu faço a pergunta, cultura forte dá lucro? Então eu vou voltar um slide, eu quero que vocês me falem. Eu vou lá para o chat agora. Vocês acham que uma cultura muito forte dá lucro? Uma cultura organizacional muito bem estabelecida, muito forte, dá lucro? Segunda pergunta, estou vendo que muita gente respondeu sim. Por que ela dá lucro? Quais os motivos, né? Quais os motivos? Por onde que vai vir esse lucro? Se eu estou falando que a cultura ela é invisível, ela é intangível, como que ela vai me dar lucro? Como ela se torna tangível? Pois é, como que ela vai encher o bolso? Aumenta a eficiência operacional. Boa, Kelvin. Excelente. Faz parte da estratégia. Guilherme, lembra que a gente falou da diferença da estratégia para a cultura? Aqui nós estamos falando só da cultura. Tá? Se eu não tiver uma cultura muito bem definida, Guilherme, a estratégia não funciona. Tá? Eu posso ter lembra que a gente falou assim, se a gente tiver a melhor estratégia, mas se a gente tiver não tiver aquela vontade, aquela energia de fazer, isso pode dar errado. Eu já tinha visto com o Kelvin da Casale, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos. e o João Vitor também foi da Casale. Então, meus alunos da engenharia, hoje eu estaria dando aula de gestão de pessoas para engenharia, eles estão aqui, olha que bacana. Legal. São pessoas fantásticas, tá, Ana? Não os conheço pessoalmente, mas já percebi, sim. Beleza. Então, vamos lá. Uma cultura bem estabelecida definida tende a levar equilíbrio do restante. Flávia, é exatamente isso, Flávia. Exatamente isso. Só que vamos trazer em números, tá? Então, uma pesquisa feita aí pela McKinsey, né? Com 1.000 empresas e com 3 milhões de colaboradores, chegou ao resultado que 60%,
dão um retorno 60% maior aos acionistas que as empresas medianas e 200% maior que as colocadas no quartil inferior. Olha que loucura isso. Só a forma. Lembrem-se que cultura é a forma com que determinado modelo. Eu prefiro usar forma, tá, gente? Ou o como, né? Como determinado grupo se relaciona e mantém os seus hábitos, né? Lembrem que cultura e cultura organizacional é isso. É como que um agrupado de pessoas dentro de uma empresa se relacionam e mantêm os seus contatos ali, como que eles vivem dentro daquela empresa. Então, só essa forma do como, né? Esse relacionamento, né? Então, olha como que o comportamento, né? Como competências comportamentais, soft skills, né? Os famosos soft skills, né? Ela faz com que a empresa dê maior lucro, ou seja, 60% maior aos acionistas que as empresas medianas e 200% maior que aquelas empresas que estão no nível um pouco mais abaixo. Essa pesquisa também demonstrou, né, que as empresas com uma cultura que não é saudável, né, que não tem uma saudável, não corresponde nada à mudança. É uma mudança bem ruim. Ou seja, 60% de todas as tentativas que eles fazem de transformação, de qualquer mudança, de qualquer novo processo, 70% fracassa. Ou seja, não chega a resultado nenhum. Isso é muito ruim. Então a gente acaba de ver por aqui que sim, que a cultura ela envolve e ela aumenta os resultados de uma empresa, tá? Então eu deixei aqui nesse slide, depois eu posso compartilhar com a Ana, né? Eu vou compartilhar, a Ana, não sei se ela vai ficar já com uma cópia desse slide ou não, mas tem todas as referências aqui de onde vem esses números, tá, gente? Então, depois você me passa, por favor. A palestra vai ficar gravada, mas não dá para visualizar, viu, Diego? Não, eu passo a apresentação, que daí é só clicar e já abre, né? Sim. Beleza. Então, em outras palavras, as pesquisas provam que ter uma cultura forte dá lucro. Ponto. Né? Se a gente vê aqui esses números aqui, né? A gente já começa a ver a lucratividade dela. E o portfólio. Então, portanto, desenvolver uma cultura forte em sua organização vai tornar a sua empresa mais resiliente e também mais rentável. Esses são argumentos suficientes para você começar a entender o impacto e peso que a cultura tem sobre os resultados. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, senão a boca seca. A garganta seca. Oh. Imagina a gente falando toda noite. Pois é. Então, gente, não é só uma questão de ver as pessoas felizes. Não é só essa a questão, porque essa é muitíssimo importante. Mas a questão é que pessoas felizes dão mais resultados. Tá? E o mais legal de tudo isso é que se a gente começar a analisar a fundo, e aí que tá, né? Aí que tá eu falo que é aí que tá o cerne, né? Se a gente pegar hoje as tabelas da Hay Group, da Robert Half, que são empresas de referência que fazem pesquisas de mercado, salário está em uma das últimas linhas em que os colaboradores das empresas pedem como reconhecimento, como benefício e como incentivo. Né? Salário está embaixo. Se vocês pegarem essa pesquisa, vocês vão ver que o que está em cima, por exemplo, né, é tudo relacionado à saúde. Né, o que está nas primeiras linhas, né, que são os mais votados, os mais percebidos, né, o que tem maior valor agregado, né, para o colaborador, são todos aqueles que são envolvidos com a saúde. Segurança, né? Saúde, segurança, exatamente. Então, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, né, a gente vai chegar e vai falar, como que esse cara sabia disso lá no tempo dele, né? É uma loucura. Então, dá um lucro sim. Então, normalmente, né, a alta direção que tem como papel acompanhar as mudanças dos mercados e do mundo. Então, assim, toda a parte da mudança de comportamento, todos os comportamentos, né, identificados, como que ele deve ser modificado, os acompanhamentos das mudanças globais, isso é feito pela essa
direção, né? Por toda a parte de gestão. No entanto, como na operação do negócio existem diversas pessoas acostumadas a realizarem seu trabalho dentro da própria zona de conforto, o processo de mudança para executar a nova estratégia tende a ser demorado, com muito desgaste nas relações interpessoais. Ou seja, se eu não tiver, aqui de novo, cultura e cultura, se eu não tiver a cultura, o hábito ou um direcionamento top-down, de cima para baixo, né? Ou hoje em dia que a gente fala que trabalhar por processos que a gente trabalha na lateral, né? A gente vai se desgastar muito, nós vamos discutir muito com nossos colegas, as relações vão ficar bem desgastadas e talvez a gente não consiga chegar a resultado nenhum. Então, na maioria das vezes, a mudança não acontece como deveria. Por quê? Porque não muda o que tem que ser mudado primeiro. Então, quando a cultura não está adequada o suficiente para suportar as mudanças e a estratégia do negócio, a chance das coisas não acontecerem se torna muito alta. Ou seja, esse alinhamento tem que estar correto, né? Alinhamento linear ia ficar feio, não vou falar isso, tá, gente? Mas ele tem que estar totalmente correto. Então, para resumir o todo aí, para vocês, mudar a cultura de uma empresa não é algo que se alcança numa reunião e se coloca em prática a partir do dia seguinte. A mudança de uma cultura é um processo, é uma jornada. Ou seja, quando a gente fala em mudar comportamentos, eu não posso simplesmente achar que eu vou mudar de um dia para o outro, que hoje eu vou dormir desta forma e amanhã eu vou acordar de outro jeito. Então, tem várias formas de mudar uma cultura organizacional, gente. Inicialmente, dentro de uma empresa, não sei se vocês já viram isso ou não, vocês chegaram, né, em uma empresa que já tem lá seus 25, 30 anos de idade. O que vocês têm que fazer para identificar a cultura daquela empresa? Vamos lá, eu vou para o chat agora. Essa é uma excelente pergunta. O quê? Interagir? Boa, Fabiano, tá chegando. Observar? Rafael, tá no caminho. As organizações estão inseridas no contexto social, interagem com ele, influenciando e recebendo influências dele. Ok, mas como que você chega numa empresa? Vamos pensar que vocês todos agora são os gestores da área de cultura. Vocês chegam numa empresa hoje, vocês têm a meta de pelo menos entender como está a cultura da empresa hoje. Vocês têm uma semana para fazer isso. O João Vitor, você participou do processo aqui de cultura. Você não pode responder, você está quase chegando lá, hein? É muito tendencioso. Tem uma coisa, estudando cenário... Opa, Andrei, depois eu quero saber um pouquinho. Mais vivenciando, fazer estudo, fazer um diagnóstico. Boa, cadê a Gabriela Alves? Bingo, a Gabriela bateu em cima. Tá? É fazer um diagnóstico através de levantamento de dados. Então, esse levantamento de dados, Gabriela, pode ser por uma pesquisa. Tá? Então, você tem que saber o estado atual para desenhar o seu estado desejado. O de e o para, né, gente? Isso é comum, né? Então, vocês têm que saber como estão esse estado atual. A Flávia Facchini também colocou estudo de clima. Cabe também, viu, Flávia? Só que pesquisas voltadas à cultura são pesquisas que têm um pouquinho mais de essência, ou seja, a gente tem que descobrir aquilo que está escondidinho, sabe? Com perguntas que vão fazendo com que as pessoas vão descobrindo, e é uma pergunta que tem um porquê, que tem outro porquê, que tem outro porquê, que tem outro porquê, e que tem outro porquê. Se alguém entendeu o que eu falei agora, eu falei das técnicas dos 5 porquês, tá, gente? Então, a partir do momento que a gente chegar em todos os porquês, dos 5 porquês, aí a gente vai descobrir o que de fato... Exato, Rafael. O que de fato a gente tem ali, né? O que está acontecendo naquele ambiente. E a partir daquilo, a gente começa a desenhar essa
transformação. Né? E aí essa transformação ela pode ser desenhada de várias formas, gente. Ela pode ser desenhada baseada em comportamentos, ela pode ser desenhada a partir de uma construção compartilhada. Então, se a gente falar aqui, nós vamos falar, por exemplo, de design thinking, né? Para quem conhece. Então, a gente pode trabalhar com design thinking na construção de uma nova visão. A gente pode trabalhar essa construção totalmente top-down, ou seja, o que os gestores enxergam, como ele vai ser desenvolvido. Só que tudo isso tem que se tornar hábito, porque senão não se torna perene e não se torna cultura. Porque não passou a virar algo que eu acredito, não passou a virar crença. Né? Então ele tem que ser repetitivo. Eu não posso fazer uma semana e abandonar. Ele tem que ser perene. Posso dar um palpite? Pode. Ninguém respondeu. Mas quando a gente vai numa empresa, a gente começa a observar, a escutar as falas das pessoas sobre aquele ambiente, né? E o que se repete e o que é diferente. Aí eu iria por aí, sabe? Se observar as falas, escutar as falas, o que as pessoas falam daquele ambiente. Isso daí é muito legal, Ana, porque o Richard Barré, ele traz muito isso, né, nos estudos dele, principalmente quando ele fala da análise da narrativa. Ou seja, quais são as narrativas daquela empresa? Você pode criar, assim, estabelecer critérios do que as pessoas falam, né? Mas escutar e, sim, prestar atenção nas falas, eu acho que é um dos caminhos. Sim, exatamente. Não, Ana, mas você tem toda a razão. Né? A narrativa, a análise da narrativa, ela é algo que ela tem um poder muito grande, ou seja, né, a análise dela, né, ela não pode ser totalmente direcionada, né? Porque senão você acaba direcionando demais, você acaba chegando para a resposta que você quer, né? Mas ela tem que ser perguntas abertas, né? Como a gente vê, principalmente em bastante processo de coaching, né? Perguntas abertas em que a gente vai deixar a pessoa refletir e a entender um pouco mais de tudo isso. O Rafael colocou Na minha opinião, a fala vai de acordo com as experiências vividas na empresa. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Exato, Rafael, exato. Quanto mais experiências você tem, né, numa empresa, diferentes ficam as suas narrativas ao longo do seu período. E quantos anos você tem hoje, Rafael? Desculpa a pergunta, se você quiser responder, ok, senão pode ficar à vontade para não responder. 29 anos. Rafael, você está numa geração, né? A geração sua é uma geração inquieta. Vocês já ouviram isso de mim? Já, então a sua geração, Rafael, é aquela geração que hoje, né? Nós aqui, né? Eu, né? E tem mais um pessoal que trabalha comigo que também está online, né? Que estudou na Unicef, está online. A gente sabe o quanto é duro a gente contratar profissionais bons e que a gente já sabe que vai ficar conosco 2, 3 anos. Então, assim, a cabeça da parte de recursos humanos hoje tem que mudar, essa cultura, né? Essa cultura, esse hábito, né? Essa cultura tem que mudar. O que nós temos que querer? Que essa pessoa que fique conosco 2, 3 anos, que entregue o seu melhor nesses 2, 3 anos. E não que essa pessoa venha a querer ficar e a se aposentar conosco. Então, quando a gente começa a falar em indicadores de recursos humanos, que a gente fala em turnover, né? Hoje, ainda ele é medido porque ele ainda é uma métrica importante, mas eu acredito que isso em breve vai cair. Por quê? Porque as pessoas, né, as gerações não querem mais ficar tendo uma única responsabilidade em um único local. Quantos não querem trabalhar 3 anos de uma, sai, vai trabalhar 3 anos na outra, depois sai, vai trabalhar 3 anos na outra. Eu, hoje em dia, eu até paro de perguntar no currículo por que as pessoas mudaram tanto. Eu perguntava, alguns anos atrás eu perguntava, nossa, mas por que você ficou só tantos anos nessa, só tantos anos naquela, só naquela? Porque nós tínhamos uma crença que profissionais bons eram profissionais que ficavam 30, 40 anos numa empresa. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente pode fazer uma leitura totalmente diferente. As pessoas que ficam 20, 30, 40 anos na mesma empresa, pode ser que elas estejam acomodadas. Elas têm medo de mudança.
Então, aí o que acontece? Aí a gente entra em um paradigma, né? A gente dá de frente. A gente acaba chegando e falando, pô, e qual é a cultura, então, desse ambiente? A partir do momento que a cultura de uma empresa ela favorece essas mudanças, ela vai fazer com que o tempo que o profissional fique nela seja o mais produtivo possível. Concordam comigo ou não? Somente os mais novos aí, que eu não vou falar a minha idade não, gente. Boa, então vamos lá. Para a gente resumir, a gente só retomar aqui. Eu não vou montar a apresentação de novo. Eu gosto de fazer essa catarse no final, só para a gente entender um pouco do todo. O que nós começamos a ver? O que nós vimos lá no comecinho do que eu comecei a falar para todo mundo? Ah, Glemerson. O Glemerson falou mal. Ih, a Carolyn tá aí, será? Quem? A Carolyn, que trabalha comigo. Deixa eu ver, vou olhar lá na lista. Eu não sei se ela tá aí, mas a Maiarinha deve estar. O Glemerson trouxe uma frase que eu gosto muito de falar sobre ela. Ana, posso? Assim, não tem muito a ver com a questão da cultura. Não, pode sim. Tá? Mas o Glemerson trouxe um ponto. Acho que empresas que olham para plano de carreira ganham funcionário nesse sentido. Glemerson, eu discordo de você. E eu vou te dar argumentos para isso. Se eu vou usar um pouco o papel do coach agora, tá? Se eu virasse para você hoje e perguntasse, Glemerson, o que você quer ser quando você crescer? O que você ia me responder, Glemerson? Você hoje, aí onde você está, você fala assim, olha, Diego, eu na minha carreira eu quero chegar aqui. Daqui 5, 10 anos, é isso, né? Gestor do quê, Glemerson? Gestor é uma palavra grávida, a gente tem que parir ela. Gestor do quê? Gestor de pessoas. Ok. Então, o seu futuro, você quer ser gestor de pessoas, certo? Isso é a carreira que você definiu para você, certo? Você concorda comigo que é uma carreira que você definiu para você? Concordo. Ok. Eu sou o seu gestor da empresa. Eu falo para você, Glemerson, você vai ser só assistente de treinamento e desenvolvimento aqui. Você nunca vai chegar a ser gestor. Presta atenção na fala do gestor. Você não chegará a ser gestor. Aqui você não será gestor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Glemerson... Não era para você falar concordo, Glemerson. Você tem que falar, não, cara, o que é isso? Tô brincando, Glemerson. Não, o que eu quis mostrar aqui é a diferença de quando você faz a sua carreira e quando você espera que a empresa faça a sua carreira. O que você fez foi definir a sua carreira. Eu vou ser gestor de pessoas. Eu estarei, né? Ser não, porque ser é essência. Eu estarei na posição de gestor de pessoas. E eu, como representante de uma empresa, eu te disse, você estará apenas não, você estará como assistente de treinamento e desenvolvimento. E que não chegará a ser gestor. Então, quando você fala que as empresas têm que ter um plano de carreira muito bem definido, a empresa pode até ter, ela pode ter lá o júnior, o pleno, o sênior, ela pode falar que com formação A, você é júnior, com formação B, você é o sênior, o pleno, com formação A mais B, você é o sênior, com tanto tempo você vai evoluindo. Só que chega um momento que você para no sênior, e aí você vai fazer mais o quê depois do sênior? Se não tiver cargo, se não tiver vaga.
Se a empresa não tiver, porque a empresa, gente, ela tem um tamanho. Ela tem uma dotação que se chama. E nessa dotação, ela é composta por muitas posições e tem o número certo. E a hora que você chegar... Boa, Cleverson, procurar outro lugar. Exatamente, porque é você que define a sua carreira, não é a empresa. Isso. Então, assim, quando você fala em carreira, traz a questão do desenvolvimento. Só que, para você chegar... Por exemplo, hoje eu tenho uma posição... De novo, Glemerson, eu estou tentando trazer essas falas, pessoal, e não só para o Glemerson, tá? É que eu peguei ele como exemplo. Depois eu quero conhecer ele, tá, Ana? Não é só para ele olhar para a empresa fazendo as coisas por ele. Porque muitas vezes você vai ter lá a posição de pleno e você abre um processo seletivo interno. Quem é que vai ocupar essa posição? É quem a empresa está desenvolvendo ou a empresa ou o cara que já está anos-luz na frente buscando se desenvolver à parte? A empresa tem uma rotina de desenvolvimento. Né? Enquanto se você voar, né, e tiver a jato, você com certeza estará anos-luz na frente. Então, ou seja, a carreira suas não depende da empresa. A carreira depende única e exclusivamente de cada um de nós. O que a empresa oferece são posições, são cargos. Lógico, júnior, pleno e sênior é uma carreira? É. Para ser júnior tem que ter 1 ano de casa e conhecer A. Para ser pleno tem que ter tantos anos de casa e conhecer B. Para ser sênior tem que ter tantos e conhecer A. Ah, eu desenvolvo você para ser pleno, eu desenvolvo você para ser sênior. Ok, isso existe, isso é desenvolvimento, é um processo de desenvolvimento. Agora, a carreira, quem define a carreira de vocês são vocês. Eu não falei lá no início que eu tinha começado como informática? E olha onde que eu estou hoje. E eu sei onde eu quero chegar. Tá? Eu sei onde eu quero estar. Então, onde eu quero estar vai depender exclusivamente de mim. São as minhas entregas, são os meus desenvolvimentos, é o que eu busco fazer pelo meu conhecimento, o que eu busco fazer hoje em dia pela sociedade. Eu quero que vocês tenham isso muito em mente, né? Porque isso é muito importante. É aquilo que eu entrego também, o quanto que a gente se doa para o outro. Nós temos que entender um pouco isso também. E tudo isso que eu falei, mesmo sendo de carreira e tudo mais, tem a ver com a cultura. Tá bom? Ana, é isso, gente. Agora podemos abrir para as perguntas, Ana. Oi, Diego. Então, vamos lá. Ah lá, já tem uma. Diego, você acha que hoje a maioria das empresas desenvolvem o plano de gestão de carreira do nosso aluno William? William, não mais. Eu até tenho alguns livros que eu li, livros e revistas que eu li ultimamente, que eles não estão mais fazendo isso. É tudo meritocracia, ou seja, existem as posições e o que você está fazendo para alcançar isso. Tá? Eu até andei conversando com algumas pessoas. Eu conheci uma empresa, William, até para compartilhar com você. Isso é legal. Eu conheci uma empresa, quando eu trabalhava ainda na empresa anterior que eu estou hoje, que ela tinha desenhado o plano de carreira. Com 2 anos você passa para o salário era fatores, tá? Fator 1, fator 2, fator 3. Fator 1 era tanto tempo, fator 2 era tanto tempo, era só tempo de casa, e fator 3 era tanto tempo de casa. O que aconteceu com as pessoas? Um monte de gente chegou no fator 3, todo mundo junto. O que aconteceu? As pessoas pararam de ter aumento mesmo salarial, progressões, né, salariais, e ainda corria o risco de ser desligado. Por quê? Porque já estava no topo da carreira. E isso, assim, só que o estagnaram na carreira, tá? E isso, Rafael, folha de pagamento bombou. Então, assim, olhando para o lado da empresa, a empresa ela não pode ter só o plano de carreira. Ela tem que saber que horas ela pode movimentar. Ou seja, a partir do momento que hoje eu tenho um quadro, né, na minha área, por exemplo, eu tenho uma pleno, uma sênior e estou contratando uma analista sênior agora. Tá? Se por acaso uma delas sai, eu tenho que saber quem é que está preparado para ocupar a posição delas. Porque assim, hoje não tem ninguém preparado para suceder ainda uma ou outra.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar do plano de carreira ou eu vou buscar no mercado? Eu tenho que acabar buscando no mercado. O dono não pensou corretamente na gestão e controle da empresa. Pode ser, William, mas eu não... são as definições, né? O dono, geralmente, ele tem pessoas para fazer isso para ele, né? Então, o que acontece aqui é que assim, não foi definido um plano corretamente. Pensar só em tempo não dá certo. Isso, a curva de performance é excelente. Boa, deixa eu ver a do Fabiano. Diego, você acredita que hoje as empresas estão mais abertas a trabalhar com culturas que valorizam os colaboradores, culturas que levem em consideração o bem-estar dos colaboradores, trabalhar mais ou menos no estilo uma da Google? Fabiano, depende. Existem empresas que são do ramo de tecnologia, né? Se a gente olhar hoje para o ramo de tecnologia, a cultura dessas empresas são culturas voltadas um pouco mais para as pessoas que ficarem um pouco mais à vontade, um pouco mais livres, né? Não é um pouco de controle rígido. Agora, se você olhar para uma fábrica, não tem como fazer isso, né? É muito difícil. É muito difícil a gente olhar para uma fábrica e falar que eu vou ter um ambiente totalmente aberto, onde que eu tenho risco de segurança do trabalho, onde que eu tenho entregas a serem cumpridas. Porque assim, a Google, ela trabalha muito com a questão do ócio, né? Que você sabe, né? Não sei se vocês sabem ou não, mas a gente só consegue inovar quando a gente está no ócio, quando a gente está sem fazer nada. Fora isso, a gente não consegue inovar, tá? Então, a gente só consegue inovar quando a gente está no ócio. Então, ou seja, o que seja. O que é isso? Então, eles preferem que as pessoas estejam mais relaxadas, mais à vontade, mais em ócio, para que elas criem mais. Ou seja, os insights, né? Os insights, eles surgem a partir do ócio. Tá? Mas não quer dizer que não tem meta, pressão e muito trabalho. Exatamente. Porque assim, gente, a Google não é ONG. Ela precisa de dinheiro. Muito. E hoje em dia, para ter dinheiro, é entrega. Tá? É para entrega. Tem que ter entrega, tem que ter resultado, tem que ter pessoas competentes. Então, não acho que a pessoa que está ali sentada, ela não vai ter que criar nada extraordinário. Tá? Pode ter certeza que aquela pessoa que está ali sentada só pensando, ela vai ser cobrada por uma ideia fabulosa. Tá? E está sendo paga para isso também. Também, Ana, exatamente. Boa. Ô, Rafael. As startups aqui da cidade, Glemerson, não entendi, Glemerson. Ele deve estar falando da Raccoon e da Archivay, talvez. Que tem um pouco estilo Google de gestão. Ah, sim. A Archivay e a Raccoon, sim, né? Eles têm um estilo de gestão diferente. Já não são mais startups, né? Já não são mais startups, mas assim, elas cobram resultados. Vai atender vai fazer um atendimento mal feito em qualquer uma delas. Né? Esse é o produto. Existem cobranças. Boa, gente, ia lá. Vamos parar de falar de carreira, vamos falar de cultura agora, de novo? Por favor. Eu vou fazer uma pergunta. Ih, Ana, pergunta de professor é difícil, hein, gente? Não, eu queria que você desse um exemplo de uma cultura que atrapalha o desempenho da empresa. Você consegue fazer dar um exemplo? Infelizmente, Ana, hoje em dia, a cultura do comando e controle. Tá. Olha lá, o Glemerson, Glemerson, exatamente o que eu falei. Comando e controle. Qual curso que você é? Eu não lembro desse nome. RH, então você é aluno novo no curso, né? Tá. Muito bem. O Glemerson respondeu tudo, a falta de autonomia. E assim, a autonomia, né? Então tá. A autonomia, ela gera muita coisa, né? A gente está falando de accountability, nós estamos falando de muita coisa, né?
que a autonomia requer muita responsabilidade. Eu só darei autonomia a alguém a partir do momento que eu confiar nos resultados que aquela pessoa tem, na competência, enfim, e tudo mais. Então, a autonomia, ela requer muita coisa, né? Mas o comando e controle, ultimamente, para essa geração, Ana, não funciona. Não, funciona. né? Não funciona. Isso já é muito claro. Então, essa é uma das culturas que não funciona. A cultura de metas funciona bastante ainda, ou seja, eu sou direcionado por metas, então isso ainda funciona. Só que tem todo um macetinho, né, de metodologias, né, para a gente trabalhar com metas, né? Então, assim, a gente tem que ter gestão à vista, os resultados têm que ser visíveis, eles têm que ser transparentes. Ou seja, se a empresa tiver que faturar 30 milhões, aquilo tem que estar exposto lá para todo mundo, falando, olha, nós só fizemos 15, está faltando ser entregue 15 milhões, para a gente chegar a 15 milhões. Então, assim, essa parte da gestão à vista hoje, ela também ajuda muito. Daí faz parte do BSC, né, do Balanced Scorecard, né? Sim, tem uma pergunta do Andrei aí, Diego. O que você considera mais importante no clima? Como assim? O que eu acho que é o que impacta mais no clima? Será que é isso? Acho que sim. O que impacta mais no clima é a falta de liderança. O quanto o líder é importante para a difusão da cultura organizacional, Diego? Eu falo, Ana, que a questão da liderança, ele parece a metodologia de ensino de adultos, né? E além da andragogia, né, tem a metodologia 70-20-10, né? Uhum. Que é 70% prática, né? Uhum. 20% troca e 10% teoria, né? Eu falo que é mais ou menos isso. 70% é liderança, né? E 20% aí ambiente, né? E 10% o colaborador. Tá. Gente, mais alguma pergunta? Muito bom, hein, Diego? Eu espero que o pessoal tenha gostado, gente. Não, pela interação aqui. Quantos ficaram até o final? Que eu não consigo ver o número. Peraí. 79 temos agora. Olha que bom, saiu só um. É isso, gente. Mais perguntas? Eu tô aqui para responder o que eu souber, né? O que eu souber não, né? O que eu tiver conhecimento, né? Porque eu também quero aprender muito com vocês. O Diego, coloca seu contato. Você não colocou no final, né? Seu contato. Não. Eu vou colocar o meu pessoal, tá, gente? Isso. Gente, algum professor quer fazer comentário? Quem são os professores, Ana? Que eu não sei quem são aqui os professores. A Cláudia. A Cláudia eu conheci na abertura. Estava na abertura, a Heloísa e o professor Carlos Petroni. São eles presentes. Legal. O Carlos, será que eu conheci quando eu dava aula aí? O Carlos Petroni? Quando você fez o curso de extensão, ele estava ligado a mais a pós-graduação. Aí ele veio para a graduação. O professor Carlos é meu braço direito, meu braço esquerdo. meu cérebro quase. Eu agradeço muito a troca de experiência com ele. Que legal. Uma pessoa excelente. Aí, gente, isso começa a fazer parte da cultura da Unicep, gente. Olha que legal, essa questão da troca, do ensino. Tá vendo? A gente acho que faz uma parceria bacana. A gente começa a estabelecer parcerias no trabalho e acho que esses frutos são bacanas, né? Para o desenvolvimento pessoal, profissional. Sim. Enfim, o Diego sempre me socorre e a gente troca experiências. Bom, legal. O mundo é uma rede, né? Muito bacana. E tem uma coisa que eu gosto de falar, tá, gente? No final de tudo que eu falo para vocês que eu não gosto de desejar sorte, tá? Porque sorte é abstrato demais. Eu desejo sucesso, porque o sucesso a gente constrói. E sorte é quando acontece e a gente não está esperando, a gente não fez nada para aquilo, né? Então, o que eu gosto de desejar para todo mundo aí é sucesso,
que vocês sejam aí excelentes engenheiros, que vocês gestores, que vocês construam a carreira de vocês, independente de quem estiver junto com vocês, mas que vocês individualmente façam isso. A gente precisa assumir nossas responsabilidades. Acho que essa é uma das informações importantes. Isso. E parar de procrastinação. Ana, hoje em dia, né? Procrastinação. Esse é o Petrone. Esse é o Carlos Petrone. Eu acho que eu conheci o Petrone. Eu vi ele conversando contigo um dia que você estava lá me recebendo e ele estava lá esperando. Mas foi só isso. Foi só isso. Outro simpósio. Foi no outro simpósio. Foi num outro simpósio, exatamente. E aí. Nós tivemos, no outro simpósio, nós tivemos juntos aí, né? Foi isso, Carlos. E olha que legal, Carlos e Ana, tem um tema que está sendo muito tratado hoje em dia, que acho que isso vai movimentar muito toda essa parte de cultura organizacional, que é a questão da vulnerabilidade. Ou seja, a gente foi educado desde criança, né, principalmente as pessoas de sexo masculino, né, não pode chorar. Ser forte, né? Ser forte, né? E mulher, mesma coisa, né? Então, assim, a gente apanhava e fica quieto, não pode chorar, não sei o quê. E é vergonha, né? E vai lá, dá um beijo na sua avó, vai lá, dá um beijo na sua tia. Você não quer beijar, né, sua tia, você não quer beijar sua avó, né? E o pai vai lá falar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Né? Então, assim, não. A gente tem que mostrar a gente tem que quebrar essas crenças e começar a mostrar as nossas vulnerabilidades. Ou seja, eu errei, eu não quero. A gente tem que falar quando a gente não quer, quando a gente não gosta. A gente tem que ser vulnerável, porque a gente não é forte toda hora. Nem tem como. Professor Carlos, fique à vontade aí. Eu só realmente agradecer o Diego, mas pela a nova contribuição, né? Esse é um tema que a gente vem conversando ao longo do tempo, como sendo um dos mais importantes, porque é a leitura do porquê aquele comportamento acontece naquela organização em particular, né? Ou na sociedade e tal. Então, essa busca dos porquês é que nos levam depois às ações, porque todo o restante, como foi, né, já trabalhado aí, todo o restante é estratégia, mas sem o acreditar, né, e é isso que a cultura traz embutida. A gente não consegue fazer nada, né? Exatamente, então, professor. A contribuição que a gente consegue humildemente dar junto com a Ana é nesse sentido, porque nós acreditamos que existe um alunado inteligente, um alunado com vontade e merece todo o esforço possível, né? E é isso que a gente faz, é isso que a gente luta aí por esses espaços todos aí, né? É isso, é o acreditar, né? Acreditar no ser humano. Exatamente. Gente, só antes. Exatamente. Pode falar. Ana, só para fechar aqui, eu vou dar uma técnica para esse pessoal aí. Gente, toda vez que vocês forem entrar para uma prova ou forem entrar para uma apresentação, aprendi isso sexta-feira, né? Acho que a Carolyn e a Mayara, não sei se eles estão aí. Pessoal, a hora que vocês forem, antes de entrar para uma apresentação, para alguma coisa, ergam o braço para cima, fechem o olho, estica o braço e começa a pensar em coisa positiva. E começa a falar, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer isso. É muito legal. É uma parte da PNL que mexe com toda essa parte motora, né? Principalmente a parte de cognição. É muito interessante, né? A gente faz esse experimento em concha, né? Pense em coisas positivas, você não consegue pensar. Aí quando você faz pensando em coisas positivas com o braço erguido, muda totalmente a sua essência. Só que assim, tem que fazer isso, sair correndo, entrar na sala e fazer a apresentação. Não pode parar no corredor para conversar com ninguém, tá? Senão perdeu tudo. Muito bem, ó, ganhamos uma técnica aí, hein, turma? Boa, nossa, Rafael. Quem assistiu? É isso mesmo, Rafael, mas tem que estudar também. Não tem milagre, né? Não é erguer os braços e baixar o santo, né? É, exatamente.
Boa, Muito gente, bem. muito obrigado. Desejo aí para vocês, então, muito sucesso. E, Ana, muito obrigado pelo convite, mesmo. Convide outras vezes, tá? Vamos fazer uns bate-papos. Quando voltar no presencial, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de ter um encontro presencial. Nem a gente, com Tá? toda a segurança possível, né? Sim, exatamente. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada, professor, obrigada, Diego. Foi incrível. Eu acho que aí ficou o recado, o quanto o tema é importante e vai continuar sendo importante ao longo do tempo. Esse acho que é um tema que não se esgota. E é isso aí, abrimos com chave de ouro o evento e amanhã tem mais. É isso aí, gente. Muito obrigada, Diego. E pode deixar que a gente vai se encontrar aí pessoalmente e montar outros eventos. Vamos sim, Ana. Com certeza. Um abraço aí. Obrigado, Diego. Professor, obrigado.